A gente já sabe que o nosso ciclo, e nossa menstruação em si, né, altera nosso hormônio, nosso humor, nossa energia, né, de uma maneira geral. E muitas das vezes a gente até usa aquele calendáriozinho para entender quando que a menstruação vai vir, né? Mas hoje eu queria falar sobre uma coisa diferente, não só sobre menstruação e fertilidade, mas sobre autoconhecimento, né? E como o nosso ciclo menstrual pode ajudar muito a gente, né? Então eu trouxe alguns pontos por que que é importante conhecer o nosso ciclo, né? Saber em cada fase que a gente está, ajuda a gente a entender as mudanças, né? Essas mudanças de humor, de energia. A gente pode também se aprofundar, até mesmo entender o que que acontece cada coisa, né? Evolutivamente, por que que isso aconteceu, o que que muda no meu corpo. Então, eu acho muito legal isso, entender de uma maneira geral, mas principalmente entender nosso humor e as mudanças do nosso humor e nossa energia, né? A gente também quando a gente começa a entender isso, a gente para de se cobrar para render igualmente todos os dias. A gente entende que a gente é um ser humano, não só além de ser humano, a gente tem padrões, e que, por exemplo, hoje eu entendo que não vai ser o meu melhor vídeo, porque eu não tô na melhor fase pra socializar, pra falar, né? Eu tô dando umas travadas, eu tô tendo que pensar um pouco mais pra conseguir soltar as palavras. Então eu sei que, por mais que seja legal a gente comparar, né? Eu me comparar comigo mesma, eu sei que não é legal eu me comparar com. Ó, a travada. Eu sei que não é legal eu me comparar comigo de uma fase em que eu tava super social, né? Que eu tava super falante, comunicativa, que eu tava muito. Que meus pensamentos estavam trabalhando muito mais rápido do que hoje, né? Então seria injusto eu me comparar com essa fase também, porque eu sei que o meu momento hormonal não está me ajudando tanto pra isso, né? Então você para de se cobrar pra render igual todo dia, né? É tão ruim quanto se cobrar, quanto se comparar com as pessoas, é se comparar com você no dia que você tava muito bem, né? E também a gente começa a planejar melhor tarefas, treinos e conversas difíceis. Então, terceiro ponto. Como as fases do ciclo e como elas nos afetam, né? Quais as fases do ciclo e como elas nos afetam, na verdade. São quatro fases, né? Que você já deve ter ouvido falar, acredito eu. São quatro fases que são menstrual, folicular, ovulatória e lútea, né? Eu tô olhando pra baixo que eu tô com a minha colinha, gente. Não tem como fazer um vídeo hoje sem colinha. Então, e aí eu trouxe uma estrutura legal pra gente falar de cada fase. Eu trouxe o resumo da fase, como você pode se sentir, nesse período da fase você vai estar com mais facilidade para quê e com mais dificuldade para quê. Eu trouxe esses quatro pontos aí em cada fase. Bem resumido, só pra gente entender. E aí você se aprofunda mais aí pela internet, se você quiser entender um pouco mais. Menstrual. Nesse momento o corpo está se renovando, né? O resumo da fase seria essa renovação aí do corpo. A gente já entende mais ou menos o que acontece nesse momento. Como que você pode se sentir nesse momento? Essa fase talvez seja a mais complicada, né? Que é quando você se sente cansada, introspectiva, sensível. Então são essas coisas que a gente pode acabar sentindo nessa fase, né? O que que a gente acaba tendo mais facilidade para fazer? Eu com mais facilidade para refletir, para descansar e para se recolher, né? Porque parece boba essa questão de descansar, mas muitas das vezes a gente tá muito acelerada e não tá com tanta facilidade para descansar, gente. Então é um bom momento e deve ser um momento que você descansa na medida do possível ali, né? E tem mais dificuldade para produzir com alta intensidade e tomar decisões. Percebe que tem essa diferença. Você tá muito boa para refletir, pensar sobre as coisas, só que você não tá boa para tomar decisões. Então, por mais que você reflita muito, né, eu acho que refletir é muito bom pra gente entender no que a gente pode fazer diferente, o que a gente pode aceitar ou deixar de aceitar, que a gente, enfim, essa reflexão é muito legal pro autoconhecimento também, né? E só que é legal entender que não é momento de tomar decisões, apesar de você estar pensando muito sobre as coisas, né? Isso pode ser bom até certo ponto e ruim até certo ponto também. Então, nesse momento, se recolha, se cuide, valide esse momento seu, faça um momento de relaxamento, um momento todo de acolhimento mesmo, de uma forma geral para você, né? Pode ser legal nessa fase. E caso não tenha jeito, caso você tenha que fazer alguma coisa nessa fase, não se sinta mal por isso ou não use como desculpa, tá? É legal a gente não usar as coisas como desculpa. Se puder tirar, por exemplo, nessa fase, tirar todo o peso que você puder tirar, tire. Mas o que não der pra tirar, tente fazer de uma forma que fique menos pesado. Então, se eu entendo que vou estar na fase menstrual daqui a 3 semanas, em tal dia, e eu percebo que nesse dia eu tenho que entregar alguma coisa, eu tenho que estar muito sociável, eu tenho que fazer alguma coisa muito importante que eu não posso deixar de fazer, como eu vou tornar esse dia menos pior possível, né? Eu tenho três opções aí, eu tenho a opção de não ir e usar isso como desculpa,
Eu tenho a opção de ir e fazer de qualquer jeito, porque, eu estava menstruada, não estava muito bem, foi isso aqui que eu consegui entregar. E eu tenho a opção de tentar dar o meu máximo. E dar o máximo não é você como é que se diz? Chicotear. Não, tá? Porque você tem que fazer igual uma produtividade máxima ali, não. É você entender que eu vou dormir um pouco mais, eu vou dormir mais cedo, né, no dia anterior. Eu vou comer também melhor no dia anterior, uma coisa mais saudável, para que outras coisas externas me atrapalhem o mínimo possível, né? Para esse momento em que eu sei que eu já vou estar com alguma dificuldade ali maior para fazer o que eu tenho que fazer, tá? Então não é sobre dar desculpas, é sobre se acolher de fato, porém facilitar o processo para você também, né? Então essa fase menstrual, fase folicular. Os hormônios começam a subir, né? Coloquei como um resumo. A parte, como você pode se sentir? Você pode se sentir geralmente mais leve, mais motivada, mais criativa. Quando você percebe que a menstruação foi o último dia ali, você já tá voltando a ver aquela energia, tá voltando a vir o seu momento talvez mais normal, né? É, ali, e você começa a sentir um pouco mais leve nesse sentido. Fica com mais facilidade para iniciar projetos, conhecer coisas novas, aprender. Então, tudo que é de início ali, a gente fica mais motivado. Então, eu vou começar a fazer tal coisa, começar a estudar, vou começar uma academia, vou começar não sei o quê, né? Nesse momento é bom para começar. Mas entendo também que você não vai estar com essa mesma motivação nas outras fases, né? Então, tenta mesclar um pouquinho de, não tô tão motivada, não quer dizer que eu fique assim para sempre. Quer dizer que eu tenho que usar a meu favor nesse momento. Nos outros momentos vai ser mais difíceis, né, de permanecer assim. Porém, eu não posso. Eu entendo que isso vai mudar. E querendo ou não, essa mudança é boa, gente. Né? Imagina se a gente só ficasse em uma coisa dessa o tempo todo. Seria ruim. É, enfim. Tem uma. E aí tem mais dificuldade, né? Eu falei mais facilidade, mais dificuldade para atividades repetitivas ou muito lentas, né? Então, uma coisa que for muito devagar, com muita calma, talvez te incomode um pouco nesse momento, né? O que já é diferente, por exemplo, da menstruação, que é ótimo, atividade lenta. Tem a fase agora ovulatória. A ovulatória é a melhor de todas. A gente queria estar nessa fase o tempo todo. Queria ser essa super mulher o tempo todo, né? Pelo menos eu queria. Mas enfim. É, tem um resumo da fase que é pico hormonal, né? O corpo tá no auge ali. Como a gente pode se sentir? Confiante, sociável e com energia. Então, no momento de fazer, é aquilo ali. Tem um projeto super importante e eu tenho como escolher o dia, né? Bota nessa fase. Eu tenho um encontro, talvez muito legal, em que eu quero estar o melhor possível ali para conversar, para falar com as pessoas. Sabe, eu tenho que colocar uma data uma festa, né? Alguma coisa para comemorar. Tem como eu escolher o dia. Volta nessa fase, tudo nessa fase, porque você vai conseguir ter essa energia, né, para fazer isso. Até mesmo para escolher, por exemplo, me veio agora na cabeça, escolher data de casamento, em que você vai ter que lidar com muitas pessoas, vai ter aquele dia cheio, muita coisa para fazer. Enfim, é nessa fase aí que você tem que colocar, né? Que você vai estar com no seu auge ali, no seu melhor. É, falei de como você pode se sentir, né? Tem mais facilidade para reuniões, interações sociais e liderar, né? Então, melhor coisa. Tem mais dificuldade para trabalho muito solitários ou introspectivos, né? Então, ficar mais sozinha nessa fase talvez seja um pouco mais desconfortável do que nas outras. Você tá com essa necessidade de falar, de conversar, de botar para fora essa energia. Então, use isso a seu favor nesse momento, né? Não deixa de fazer, não. Deixa pra ficar quietinha e se recolher no momento da fase menstrual, porque você não vai estar tão legal. E na fase menstrual, talvez é bom pra se conectar com pessoas importantes pra você. Ponto aí importante. Eu também preciso lá ficar sozinha, não. Voltando. Fase lútea. Fase lútea, que é a última, né? É a queda hormonal, TPM se aproximando, né? E como que você pode se sentir nessa fase? Mais sensível, mais cansada, até mesmo mais irritada, né? Dependendo ali da pessoa. Isso aqui é só um resumo e um padrão comum. Não quer dizer que você vai ter isso, todo mundo vai ter isso igualmente. Vai mudar um pouco, mas é basicamente isso aqui, né? É, você vai estar mais sensível, mais cansada, irritada. Mais facilidade finalizar tarefas, revisar, observar, né, nesse momento. Então, você vai ali finalizar o que você começou, talvez, projetos que você tinha começado na fase folicular, você termina aqui agora. Você está ali finalizando isso tudo. Talvez você não esteja tão cansado e se sentindo tão mal quanto na fase menstrual, por exemplo. Né? Isso vai depender muito. Ou talvez você, nesse momento, seja a fase mais difícil. Enfim, quando você começa a conhecer o seu corpo, você vai tentando lidar com isso da melhor maneira, né? E aí você vai ajustando a sua rotina a isso aqui. Só para finalizar, que eu não falei, dificuldade, né? Mais dificuldade nessa fase lútea, você vai estar para inícios, lidar com pressão ou críticas. Nesse momento vai ser mais difícil, né?
Enfim, essas são as fases. Isso aqui vai mudar de pessoa para pessoa um pouco, não grande coisa, mas muda um pouco, né? Vai ter gente, por exemplo, quando tá de TPM, joga mais pra irritabilidade, vai ter gente que vai ficar mais triste, vai ter gente que vai ter tudo, dependendo do dia. Enfim, conheça o seu corpo, conheça você, conheça seus hormônios, conheça como você se sente, né? Seu humor de uma maneira geral. E isso vai ser uma alavanca, assim, para você ter resultados melhores na sua rotina. Tá? É, como começar a acompanhar o seu ciclo? Eu acho que muita gente já usa aqueles aplicativos de ciclo menstrual, para acompanhar a menstruação, né? Geralmente é usado muito para entender a fertilidade ali, para saber quando é que a menstruação vem. Mas você coloca não só quando a sua menstruação chegou, coloca de fato como você se sente. Geralmente tem um espaçozinho lá para colocar como é que você se sente, né? E você vai colocando como você se sente em cada fase. Pega essas fases que eu falei aqui e vai entendendo, tá? Então, do dia tal ao dia tal eu vou estar em tal fase, do dia tal ao dia tal eu vou estar em outra fase. Use isso ao seu favor. Então, comece a colocar como é que você se sente em cada fase, para entender se é mais ou menos isso que eu coloquei mesmo, se é um pouco diferente, ou se é muito diferente, não sei. Enfim, comece a se conhecer. Depois de 2 ou 3 ciclos ali, acho que já dá pra você perceber os padrões, né, do seu ciclo menstrual. É, e é isso, né? Resumidamente, é isso. Você pode usar isso pra rotina, treino, trabalho, você pode melhorar muito a sua vida, tá? Você passar principalmente a se perceber melhor, né? Então não é você para também, é um ponto importante, presta atenção. Para também de ficar se cobrando e se culpando quando não deu certo. Você vai começar a entender que, ó, eu sei que eu já não vou estar bem. Então eu vou dar uma segurada aqui pra mim não, sabe? Pra mim não fazer, não falar, por exemplo, alguma coisa que eu não gostaria de ter falado. Mas se caso eu falei e percebi que já soltou, eu entendo que era uma fase que eu não estou muito bem. Então, eu vou me perdoar por isso aqui. Vou prestar atenção na próxima vez não acontecer. Mas eu entendo que eu tô com meus hormônios aqui a flor da pele, né? Não tô muito legal hoje. Enfim, eu acho que é usado pra isso. Você pode usar tanto pra se preparar como pra se acolher, tá? Mas nunca como desculpa. Não usa como desculpa, não. Porque aí fica ruim, né? Aí vai todo mundo cair matando em cima da gente. Ah, né? Mulher isso, mulher aquilo. Né? Que tá mestrada e fica incapacitado. Eu acho que a gente não fica incapacitado. Eu acho que a gente pode usar isso muito a nosso favor. Porém, a gente tem limitações, assim como qualquer outro ser humano, seja homem ou mulher, né? E é importante a gente entender essas limitações. Fica mais fácil do que a gente tentar fingir que não existem essas limitações, né? Do ser humano como um todo. É isso. O teu corpo tem sabedoria. Quando você aprende a escutar, tudo fica mais fácil, tudo começa a fluir. Eu acho que o primeiro passo para montar uma rotina é o autoconhecimento, né? É, E é isso, então. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Caso não tenha entendido alguma coisa, comenta aí pra mim. Se quiser um vídeo mais explicativo, eu posso trazer talvez uma falando sobre cada fase, né? Posso me aprofundar um pouquinho mais em cada fase. E é isso, tá bom? Deixe seu comentário, curte se você chegou até aqui. Tchau, tchau.